aula. E aí, o que vai cair na prova, começa logo assim, né? Para quem for assistir o vídeo, já ficar ligado. O que é que cai na nossa prova? Nossa prova vai ter o começo do módulo, que são as categorias de análise da geografia, paisagem, lugar, território, espaço, e vai ter cartografia. São as duas coisas que caem na nossa prova. As análises de categoria da geografia e cartografia. É isso que vai lá. Então, vou botar aqui, cadê? Escrever um texto aqui, que é a nossa revisão para a prova final. Vou deixar arrumadinho aqui, pelo menos, né? Então, essa é a nossa revisão. E a gente começa lá pelas categorias de análise. Categorias de análise da geografia. Então, vou botar aqui um C maiúsculo. E aí, não sei se vocês lembram, mas as categorias de análise da geografia que a gente tem primeiro, não tem ordem, tá? Mas primeiro a gente vai falar de espaço. E aí, se vocês lembram o que é espaço. Para quem não lembra o que é o espaço é o conjunto, né? É quando você consegue juntar o ser humano com a natureza. Então, esses dois, eles formam um espaço. Porque, através da sua necessidade, o ser humano modifica a natureza. Essa modificação gerada na natureza é o espaço. E aí vai depender de vários fatores para determinar como esses espaços são. Então, o espaço, ele é algo único. O espaço de Salvador é totalmente diferente do espaço de São Paulo, que é diferente do espaço de Paris. Então, são realidades diferentes. Então, o espaço, a gente pode definir como a junção da natureza, não vou botar assim, a natureza transformada e a ação do ser humano. Então, quando você pega, quando o ser humano ele transforma a natureza, ele está fazendo o espaço. E aí é importante a gente lembrar uma coisa em relação ao espaço. O espaço modificado, a modificação do espaço vai depender muito do desenvolvimento do ser humano. Como assim do desenvolvimento do ser humano? Das questões, as questões que estão na vida do ser humano. Então, por exemplo, uma sociedade do século XVIII vai ter um espaço diferente de uma sociedade do século XXI. Por quê? Porque essa sociedade do século XXI, deixa eu botar aqui, essa sociedade do século XXI, ela vai ter técnicas diferentes, o poder econômico vai ser diferente. Técnica, poder econômico, as questões culturais vão ser todas diferentes. Então, quando a gente para analisar, essas diferenças que existem entre o espaço, essas questões que existem no espaço são justamente as questões, essas questões que o ser humano tem são as questões que vão modificar o espaço. Então, pense, sua técnica, não sei se vocês lembram desse exemplo que eu dei, mas na construção de uma casa, depende muito da técnica que você tem. Se você chamar um engenheiro para construir uma casa, ele vai usar uma técnica. Um arquiteto pode também construir uma casa, vai ser outra técnica. E um pedreiro vai usar outra técnica. Então, as diferentes técnicas vão gerar diferentes resultados. No caso do espaço, diferentes espaços. Então, através da sua necessidade, você vai modificar a natureza. Essa modificação na natureza que vai depender muito da sua técnica, do seu poder econômico, do seu poder cultural. Então, isso vai criar um espaço diferente. Então, a primeira categoria de análise da geografia, vou marcar aqui de vermelho, é o espaço. Além do espaço, a gente tem o território. O território vai estar relacionado a poder. Então, território posso botar assim, é o espaço delimitado por poder.
que é que define o que é território? É poder. Então, o limite de um território, ele é estabelecido através de poder. Quando eu expliquei esse assunto, eu falei, por exemplo, sua casa. O que define o limite de sua casa é o poder. Sua casa poderia ser maior do que é. Você poderia pegar parte do terreno do vizinho, mas só que tem um poder. Tipo, você tem poder para ter esse território. Quando a gente pensa em poder, a gente pensa muito em força. E poder não é só força, porque tem o poder legal. A lei não permite que você pegue o território do vizinho. Então, tem várias formas de poder. Poder religioso, o poder político, o poder econômico, o poder da legislação. Então, tudo isso é forma de poder. Quando a gente pensa no território brasileiro, por que o território brasileiro não aumenta e nem diminui? Porque o Exército ele tem o poder e ele tem o dever de proteger as fronteiras do território brasileiro. A gente defende. Mas quando a gente pensa lá atrás, quando vocês estudam história, as guerras ocorriam justamente por uma questão de poder. No período feudal, qual era a relação entre suceranos e vassalos? Você precisava de mais terra, então você criava uma aliança com alguém, e esse alguém que você criava uma aliança ia te ajudar a proteger o seu território e dominar novos territórios. Isso é uma relação de poder. É só isso que define o que é território. Não adianta a força de vontade, não adianta esforço, não. É poder. Se você tem poder para dominar um território, esse território é seu. Então, os limites territoriais são estabelecidos através do poder. O outro que temos, o lugar que eu mais gosto. Espaço, território. Estou esquecendo de qual? Além de lugar. Espaço, território, região. Região, vocês estudaram. Imagino eu que vocês estudaram isso. Mas a região, né, quando a gente pensa em regionalização, a gente limita através de aspectos comuns. Então, quando a gente pensa em regionalizar, se eu peço, por exemplo, gente, divide a turma. Aí vocês vão falar, não, divide a turma? Eu só disse isso. A informação é essa, divide a turma. Você divide a turma em quantas equipes vocês quiserem. Vocês vão dividir em 5, por exemplo. Vocês dividiram lá a turma em 5 equipes. Pô, massa, 5 equipes bem definidas aí. Qual foi o critério? A gente usou aqui as pessoas que a gente tem mais afinidade para criar as equipes. Agora, se eu falo, galera, divide a turma para o interclasses. Não vai ser questão de afinidade. Mesmo que você não goste da pessoa, se ela é a pessoa que tem mais habilidade, ela vem para a equipe. Então, o critério muda. Então, você sempre vai ter que estabelecer critérios para poder definir quais são as regionalizações que você vai fazer. Então, você separa as regiões. Eu estava conversando recentemente, falando que vocês sentem que a Bahia é Nordeste? Se eu pergunto assim para vocês, quando você assiste, tipo, a galera que está assistindo o Big Brother aí ficou Gil e Juliette, os dois são do Nordeste, representação nordestina, e vem uma coisa assim muito forte, uma cultura muito forte para falar o que é o nordestino. Mas se eu perguntar a vocês, talvez até vocês me digam sim, eu me sinto parte do Nordeste. Na regionalização, a Bahia está no Nordeste, mas a gente vive uma parcela do território baiano que eu arrisco dizer que é distinto, não posso falar por todo o estado, por toda a região, mas que é distinto do restante. Porque a gente está na capital, é uma região litorânea. Quando a gente pensa em questão de seca, isso não tem impacto nenhum direto no nosso dia a dia. Então, a gente não vive a seca, porque a gente está em um clima litorâneo úmido. Então, a chuva é constante, temperaturas são elevadas, mas a gente não fala de uma questão de falta de recurso hídrico. E, além do mais, na regionalização, não sei se vocês sabem, mas essas 5 regiões definidas pelo IBGE nem sempre foram assim. Inclusive, a Bahia não fazia parte do Nordeste. A Bahia fazia parte do Leste. Mas depois deixa de existir o Leste e a Bahia tem que entrar em uma nova regionalização. Nessa nova regionalização, você tem o Nordeste e o Sudeste. Então, por questão de proximidade cultural que eu digo, a Bahia foi para o Nordeste, que talvez a gente seja muito mais distante da região Sudeste. Mas a gente está em um estado tão grande que eu, de fato, não sinto essa força quando a gente fala de Nordeste. Como, por exemplo, você pensa na Paraíba, você pensa nos outros estados do Nordeste. A Bahia não é igual. E a Bahia é uma imensidão. Tipo, se você for para o norte da Bahia, essa regionalização, essa região, talvez faça sentido. Que é uma cultura muito mais próxima do restante do Nordeste. O professor... Pensar na gente é algo muito mais distante. Pode falar.
Esses dias eu estava pensando isso, que eu vejo que a cultura, assim, de Juliette e de Gil é, assim, parecida, mas eu estava pensando aqui em Salvador, na Bahia. A gente não tem essa coisa, assim, tipo, cangaceira, esse negocinho até no Sim, interior, sabe? Mas, tipo, aqui em Salvador mesmo, a gente não tem esse coisa, assim, muito forte. não. Se a gente for pensar, nem São João, Salvador não tem nem tradição de São João. Fala assim, ah, porque o Nordeste, a festa que... São João, todo mundo vai para o interior. Porque Salvador não... Sim, Salvador não respira essa ideia de São João, isso que você falou, ah, o sertão, a seca, a miséria. Não, a gente vive a miséria de uma grande cidade como o Rio, como São Paulo, como Recife. Mas a gente não vive esse negócio do interior, do sertão. Você vai para o interior, você vai para Cachoeira, você vai para São Félix, você vai para Santo Amaro, a dinâmica é diferente. Eu acho que eu concordo com você, viu? Acho que isso aí de Bruna falou aí de Juliette e Gil, por exemplo, que é o que está na mídia agora, eu acho que está bem distante do que acontece em Salvador. Não sei no restante da Bahia, que eu não conheço. São 417 municípios, não conheço. Então, não sei se quando a gente vai para o oeste da Bahia isso fica mais claro, se quando a gente vai para o extremo norte da Bahia, se quando a gente vai para o sul. Mas eu imagino que não também. Até porque quando a gente vai para partes da Bahia, a Bahia se assemelha muito mais a Minas Gerais do que ao restante do Nordeste, a depender da parte da Bahia que a gente está. A gente está falando de um estado imenso também, né? E é justamente a transição. É a zona que está ali na mudança do Nordeste para o Sudeste. Então, a gente está aí nesse meio termo. Então, a região é isso. É limitada através dos aspectos em comum. E, por último... Mentira, por último nada. Esqueci da paisagem. O que é a paisagem? Através do que a gente observa, descreve, analisa. Então, aquilo que a gente observa, aquilo que a gente descreve, aquilo que a gente analisa, é o que a gente chama de paisagem. Então, quando você olha o espaço, a sua visão é a visão da paisagem. E assim, se eu perguntar a vocês o que vocês estão vendo agora, o que vocês estão vendo é paisagem. Tipo, olha aí para minha tela, o que é que você vê? Tipo, onde eu estou aparecendo. Deixa eu até... Então, a câmera está ligada. Então, se eu perguntasse a vocês, cada um, mesmo sendo a mesma coisa que vocês estão vendo, tipo, você está aí no espaço que você dá aula. Aí você ia falar, professor, tudo bem, isso aí tem um mapa mundi atrás, uma parede, tem um boneco e um negócio aqui. Isso é o que você vê. Se eu pergunto a Bruna vai falar outra coisa. Se eu pergunto a... Peraí que agora fugiu os nomes aqui. Se eu pergunto a Railane, a Pamela, a Miguel, vou perguntando a cada um que vê, a subjetividade de cada um, tá? Porque a subjetividade do olhar, ela forma a paisagem. Porque se eu boto... Eu não sei se eu usei esse exemplo aqui na turma, mas eu lembro de ter falado com algumas turmas sobre isso. Se eu peço para cada pessoa, tipo, senta aqui a turma, bora observar o pôr do sol. Cada pessoa analisa o pôr do sol de uma forma diferente. Pô, que lindo, que massa, que vibe, que energia, eu senti Deus. Cada um vai ter uma percepção diferente do que é o pôr do sol da Barra. Se eu levar vocês para uma aula, quando eu chegar lá, a única coisa que eu vou dizer é isso aí é para vocês perceberem o movimento aparente do Sol. A Terra terminou parte do giro que ela faz todo dia, então ela nunca parou de fazer esse giro, e a prova é isso. Vocês estão vendo o movimento aparente, parece que o Sol está se mexendo, mas quem está se mexendo, na verdade, é a Terra, e com isso, essa parte do planeta que estava sendo iluminado, ele fica sem iluminação por um período, e a outra parte será iluminada. Para mim é isso. Mas tem gente que vai perceber outras coisas. Então, a paisagem é aquilo que a gente vê. Mas é importante trazer isso aqui, que a paisagem leva parte do subjetivo de cada um. A subjetividade, para ficar mais bonita. Parte da subjetividade de cada um. Então, a sua subjetividade, aquilo que você acredita, a sua verdade, está ali nessa sua análise da paisagem. E, por último, o lugar. O que é o lugar? É o espaço que tem sentimento, pertencimento. Então, isso é o espaço. Quando você pensa, o que é o espaço?
Se você tem sentimento, se você tem pertencimento, esse vai ser o espaço. Por isso que eu falei com vocês, a cidade dificilmente vai ser lugar. Esse é o espaço da subjetividade, do pertencimento individual, do sentimento. O lugar é um espaço que é muito íntimo, é muito seu. Então, o que é lugar para Franciele não vai ser lugar para Hillary. Então, quando você pensa assim, o que é lugar para você? Lugar para mim é minha casa. Pô, massa, lugar é sua casa. E para você, o que é? Para mim é meu bairro. Para mim é a ilha. Para mim é Arembepe. Cada um vai ter sua subjetividade. Se eu for perguntar, por que para você é a ilha? Ah, porque foi na ilha que eu passei minhas férias, eu ficava com meus primos, minha família sempre ia para lá. A outra pessoa vai falar, mas eu não acho nada disso da ilha, inclusive eu acho a ilha horrível. Então, é a subjetividade. A gente não tem como definir um lugar. Tipo, o que seria um lugar para um soteropolitano? Não tem como. Porque o lugar também está na escala do subjetivo. O lugar para o soteropolitano, aí você vai falar, pô, o Pelourinho. Quantas pessoas aqui não conhecem o Pelourinho? Quantas pessoas não acham nada do Pelourinho? Não, é só um espaço na cidade. Então, quando o lugar não tem sentimento, isso é local. É só uma parte do território. Então, essa é a diferença aí de lugar para local. E isso que eu quero que vocês entendam. Lugar leva a sentimento. E estudem isso, viu? E vai na prova. Com certeza vai aparecer na prova isso. Então, bora marcar aqui quais são as categorias: espaço, território, região, paisagem e lugar. Além disso, a prova tá de boa, viu? De verdade. Cartografia. E aí, eu queria aproveitar para dizer que as inscrições para os grupos de pesquisa encontram-se abertas. Eu coloquei aí o edital na turma de vocês, vocês vão ver que tem vaga para todas as áreas do conhecimento. Tem um grupo de português, de matemática, de geografia, de história, de física, de química, de biologia, de filosofia, de sociologia. Então, vocês podem escolher aí. Falei disso porque meu grupo trabalha justamente com cartografia, análise espacial. Na verdade, a primeira unidade do primeiro ano é basicamente o que trabalha lá no grupo de pesquisa. É análise do espaço, é observar. Isso que a gente falou aqui, porque eu não sinto a Bahia ser parte da região Nordeste. Eu sinto que ela é como se fosse a prima distante. É isso que a gente discute, é isso que a gente analisa, é isso que a gente pesquisa. Quem quiser saber mais sobre o grupo de pesquisa, sobre o meu, porque eu não posso falar sobre os outros, que eu não sei, mas quem quiser saber mais sobre o meu, pode falar comigo no privado. A avaliação, processo seletivo é dia 30. Então, você se inscreve e faz a prova no mesmo dia para ingressar no grupo de pesquisa. Tem lá o número de vagas de cada grupo. Tem grupo que tem 7, tem grupo que tem 10, tem grupo que tem 50, tem grupo... Mentira. Acho que o máximo são 13, que é meu grupo, que eu abri 13 vagas esse ano. Lucas, fique tranquilo que eu vou passar esse arquivo aqui para vocês, viu? Então, quando eu terminar de escrever tudo, eu vou salvar o arquivo e passo para vocês. Então, bora lá para a cartografia. Primeiro, lembrar o que é a cartografia. A cartografia é a representação, do espaço Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, peraí. Pronto. Deixa eu essa revisão jogar para cá. Então, a cartografia é a representação do espaço em uma superfície plana, né? Deixa eu botar o acento aqui, superfície plana. Então, você tem uma superfície plana. Então, essa é a representação do espaço. E a questão da cartografia, essa representação em uma superfície plana, tem algumas coisas que a gente precisa... Ah, beleza, Lucas. Então, o que a gente precisa lembrar, toda vez que a gente representar, a gente vai ter uma redução da realidade. Então, toda vez que você reduz a realidade, significa que você perde detalhes. Então, quando você vê um mapa do Brasil, por exemplo, em um mapa do Brasil, você nunca vai ter detalhadamente Salvador.
Porque o mapa do Brasil, você está colocando muita informação em um espaço muito pequeno. Então, é um mapa geral, você não consegue ter riqueza de detalhe. No mapa do Brasil, você não consegue definir o clima de Salvador. Se vocês pensarem, Jornal Nacional, previsão do tempo. A previsão do tempo não consegue definir como será o tempo amanhã em Salvador. Ele dá uma visão muito geral, porque você reduz e você perde detalhes. Aí diz, Salvador vai chover amanhã. Aí você mora em Pituaçu, realmente chove. Você mora em Mussurunga, vai chover também. Você mora ali na região da Paralela, vai chover. Mas aí quando você vai ver o cara que mora em Brotas, não tem chuva. No Itaigara não tem chuva. Aí você fala, nossa, mas por que choveu em um lugar, não choveu em outro? Porque quando você faz a previsão do tempo, você está fazendo uma análise muito geral das coisas. Você não tem riqueza de detalhe. Quando você pega a paralela, você tem um parque de Pituaçu, você tem uma área verde que libera umidade, que faz com que aquela área ali tenha mais chuva do que outras regiões. O Itaigara é uma ilha de calor, você não tem vegetação. Isso vai influenciar diretamente no índice pluviométrico daquela região ali, daquele local. Então, a gente tem que pensar que quando a gente vai representar, não dá para representar tudo. Sabe quando você tira uma foto, tipo, você viajou para um lugar e você fala assim, velho, vou tirar uma foto, aqui lugar lindo. Aí quando você tira uma foto, é horrível. Você fala, pô, tudo que eu estou vendo aqui não aparece na foto. Porque a foto ela não vai conseguir captar tudo que aparece ali. A riqueza de detalhes, de cores, a amplitude que você tem. Mas é ultra angular minha câmera. Mas assim, tipo, sua visão é muito mais ampla do que a visão desse celular que você tá aí. Do que esse celular aí ultra caro que você tem, que mostra ter uma visão ultra das coisas. Não, tipo, o que o olho vê, ainda não foi feita uma câmera que capta com detalhes o que o olho humano vê. Então você precisa de mais que isso. Só quem foi ali, só quem viveu aquele momento, quem estava lá, viu aquele pôr do sol, vai dizer, nossa, como é lindo. Quem viu pela foto vai dizer, pô, é legal mesmo. Interessante. Então, a redução de detalhes, a redução da realidade vai gerar perda de detalhes. Outra coisa importante são as projeções. Como é que você projeta a realidade em uma folha? Você tem isso aqui, ó. Você tem um objeto circular. Como é que você... Oval, né? Não é o caso aqui, porque eu não tenho outro aqui. Mas você tem um objeto... Pronto, aqui. Você tem um objeto esferoidal. Isso aqui é uma pirita. É um minério. Aí você quer projetar ele em uma superfície plana. De antemão, já digo que é impossível você projetar um objeto desse com riqueza de detalhes em uma superfície plana. Por isso aqui, ó, nem todos os pontos dele vão tocar na superfície plana. E é por isso que quando você representa o planeta Terra, ele sempre vai ter distorcido. Então, as projeções sempre irão gerar distorção. Isso é um fato. Não tem como projetar uma superfície esferoidal, uma esfera, como é o caso do planeta Terra, em uma superfície plana. Então, isso vai gerar distorções. E é por isso que quando você olha a Groenlândia, que não está aparecendo aqui no mapa para vocês, mas quando você olha a Groenlândia parece ser muito maior do que é. Porque os mapas mais comuns que a gente utiliza, geralmente ele vai distorcer quanto mais você se afasta da linha do Equador. Então, quando você pega a Europa, Canadá, Estados Unidos, Rússia, eles vão estar muito distorcidos. Então, eles aparentam ser maiores do que eles são. Enquanto você estiver na linha do Equador, você vai perceber que a distorção é muito menor. Então, o tamanho do Brasil, o tamanho do continente africano, ele aparece basicamente sem distorções. Então, lembre, projeções sempre irão gerar distorções. E a análise e interpretação de mapas. Como é que a gente analisa e interpreta mapas? Como é que você vai fazer isso na revisão? Não tem como.
Isso não tenho como falar aqui para vocês como, droga, como apresentar isso aqui através de texto. Como é que você lê e interpreta um texto? Interpretação de texto é feita como? Lendo. Interpretação do mapa é feita como? Você precisa ler. Tem que colocar o mapa aqui para vocês e vocês precisam. Foi. E vocês precisam interpretar. Eu acho que eu não consigo colar uma imagem nesse. Não consigo colar uma imagem aqui nesse bloco. Deixa eu ver. Talvez se você for na parte de texto e dar um Ctrl V, pode. Tipo, dentro da caixa de texto, né? Não sei, mas pode. Vou fazer o teste aqui, peraí. Deixa eu escolher um mapa aqui qualquer. Fazer uma nova caixa de texto. Não. Não vai. Copiar a imagem. Não. Deixa eu ver se cola solto. Também não vai. Não tem como não. Não dá para colar uma imagem aqui, mas, por exemplo, eu vou colar no chat então, para vocês verem. Se eu coloco esse mapa para vocês analisarem, está lá na prova. Uma questão com esse mapa. Aí eu pergunto a vocês, esse mapa fala de quê? Qual a informação que esse mapa está passando? Aí você vai falar, pô, professor, olhando assim eu não sei dizer. Então vem, primeira coisa do mapa, analise o título. Em seguida, analise a legenda. Depois de analisar título e legenda, aí você olha a imagem. Olha o que tem escrito nesse mapa. Instituto Nacional de Meteorologia, INMET. Temperatura do ar em graus Celsius. Informação sinóticas do dia 30/4 de 2017, colhida às 9 horas da manhã, no horário de Brasília. Quando você vem para a legenda tem aí de -6 até 42 graus. Claramente esse é o mapa de temperatura. E se eu pergunto para vocês, em que região do Brasil ocorrem as maiores temperaturas? Norte do Brasil. Em que região do Brasil existem as temperaturas mais baixas? Sul do Brasil. É correto afirmar que o Nordeste apresenta temperaturas mais elevadas que o Sudeste? Sim. Isso é análise. Eu olho para o mapa e digo, ó, eu acho que os estados que têm as maiores temperaturas são os estados do Norte e Nordeste. Tá certo? As temperaturas mais baixas estão entre o Sul e Sudeste. Todos os estados que estão acima da linha do Equador possuem temperaturas extremamente elevadas. Concordo. Quanto mais ao sul o estado está, mais baixa a temperatura é. Também concordo. As regiões litorâneas geralmente têm temperaturas mais elevadas. É, verdade. Porque se você for olhar, o interior aqui é mais frio do que o litoral. Apesar de ser frio, o interior é mais frio, né? Ou a mancha. Aqui é mais claro, aqui é mais escuro. Então, o interior tende a ter temperaturas mais baixas. Então, isso é interpretação de mapa. Posso pegar aqui um mapa de qualquer coisa. Tem que ser feito observar o mapa, ver quais são as informações que esse mapa está fornecendo e, através disso, escolher aquilo que você busca. Ah, professor, não sei o que é isso aí não. O mapa está verde, amarelo, laranja. Unidades morfoestruturais do Brasil. Ah, não sei o que é isso. Tudo bem, leia as legendas. Depressão, planície, planalto. É um mapa de relevo. Ele mostra as principais planícies, depressões e planaltos do Brasil. Só isso. Você pode vir aí, você vai tirar várias conclusões. As maiores depressões estão na região norte, correto. As faixas litorâneas tendem a ter planícies, fato. Os maiores planaltos estão no interior do Brasil, verdade também. Então é isso, tipo, o que você faz com o mapa um mapa é um texto. É um texto, tem dois tipos de texto. O texto, quando o texto é só imagem,
não verbal. Você tem o texto verbal e o texto não verbal. Um mapa, ele basicamente é um texto não verbal, apesar de ter partes verbais, a maior parte da informação é não verbal. Você bate o olho e você lê. Um mapa bom é um mapa que você bate o olho e compreende o que ele está dizendo. Se você olha e consegue perceber, acabou, o mapa está excelente. Agora, se você olha o mapa e não fica claro para você o que esse mapa está informando, temos um problema. É igual um texto. Se eu escrevo aqui um texto e você fala, rapaz, não entendi nada desse texto. Tem um problema de comunicação. E o mapa, ele precisa comunicar. Mas assim como um texto você só pode ler se você é alfabetizado, um mapa você só pode ler se você for alfabetizado. Se você é um analfabeto cartográfico, você não vai ler o mapa. Se você não entende o básico de um mapa, eu posso colocar qualquer mapa aqui que você não vai entender. Mas vocês veem mapa a vida inteira, desde o Fundamental 1, quando a prova manda você desenhar a sua casa, desenhe sua rua, o caminho que você faz de casa até a escola. Então, isso aí já é um processo de alfabetização cartográfica. Quando você assiste no jornal, que está passando vacinação no Brasil, taxa de mortes, os estados que estão em alta, em queda, o mapa de temperatura quando passa. Então, tudo isso ajuda vocês a irem internalizando a questão da análise e interpretação de mapas. Então, é isso. Na prova vai ter questão de interpretação de mapa e vai ter questão de categorias de análise da geografia. Só são esses assuntos que caem na prova. É isso que vocês têm para estudar. Dúvidas? Me perguntem.